assentado como estamos, como vocês estão, vamos culto de ensino da palavra. É um culto onde a igreja mais devia estar cheia, porque é um culto onde realmente é o alimento grosso, é o alimento onde nós nos alimentamos de verdade, porque a quinta-feira é mais a campanha, então a gente vem com o coração mais aberto em receber, em buscar, em chorar, em clamar, em dizer: Deus, eu preciso, por favor. Domingo é o culto da família, aquele culto onde a gente vem aprendendo mais um pouco sobre as lições da vida, pegar uma palavra de força para dar conta de seguir a semana. E agora já o culto de ensino é o fortalecimento do cristão, né? E ali é um culto mastigado, é igual você sentar, comprar, não é igual você estar trabalhando e almoçar, que você não come, né? Você senta, vem em casa, vai mastigando. Vou pedir à igreja que abre a Bíblia em Salmo 139, versículo 13. O tema de hoje do nosso estudo: quem somos? Somos a igreja ou vamos à igreja? É interessante que o Senhor me deu essa madrugada, uma madrugada, mas já bem altas horas, fui buscar o Senhor para estudar. Salmo 139, versículo 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me fizeste no ventre da minha mãe. Amém? Eu li em 3 Bíblias, eu li 3 versões diferentes. Qual está aí, pastor vocês? É da irmã. Os 20 às vezes entranhas. Outro
Gênesis capítulo 1, versículo 27. Quem quiser ler, pode ler. Fez a sua imagem e semelhança. Algumas traduções, homem e mulher, macho e fêmea, os criou. Então aqui ele cria algo que não diz haja. A terra, Gênesis 1, capítulo 1, verso 1, diz que a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí de repente agora Deus resolve fazer a terra e diz haja, separação povo. Mas agora ele tem algo especial, que ele vai fazer o seguinte: é a nossa imagem, nossa semelhança, não é dizer imagem, é criar. Então agora ele vai pegar com muito carinho e vai começar a formar da terra vaso de nós, o barro, o ser humano. E a importância de saber de quem somos faz toda a diferença nessa terra, pois sabemos que somos de Cristo. É muito importante nós saber quem somos, porque em momentos de crise, em momentos de dificuldade, nós não vamos ficar por perder esse tempo, porque se nós não soubermos quem somos, nós perdemos esse tempo. Nós queremos tirar até a nossa vida, nós queremos sair do caminho, nós queremos abandonar tudo, porque nós somos, nós sabemos quem somos, e nós somos cordeiros de Cristo, nós somos filhos de Deus. Hoje sim nós somos filhos de Deus. Antes nós éramos trevas, hoje nós somos luz. Precisamos saber disso, precisamos falar isso para nós. Eu sou luz, eu sou luz, eu sou lâmpada, eu sou direção nessa terra para alguém. Porque na verdade nós somos isso. Hoje nós somos isso. Quando nós falamos em cristão, a primeira palavra que veio em cristão está no livro de Atos, capítulo 11, versículo 16, ou quem seja seguir, Paulo e Silas está na Antioquia, ministrando sobre Deus. Aí alguém vai dizer lá, não são discípulos, seguidores de Cristo. Discípulos são aprendizes. Cristãos são seguidores de Cristo, pequenos Cristo. Então nós somos seguidores de Cristo, nós somos pequenos Cristo, nós somos a semelhança de Deus nessa terra. Então quem olhar para nós vai dizer assim: ali é um cristão, ali é um seguidor de Cristo, é um discípulo de Cristo. Por mais que nós não temos aí cargos eclesiásticos ou fazemos isso e aquilo, nós somos seguidores de Cristo. Alguém de muito valor, nós somos alguém de muito valor para Deus. Deus diz, a Bíblia diz que Deus vai dizer que Ele deu o Egito por mim e por você. Já passou por lá? Eles podem dizer assim: dei o Egito por você. Louvado seja Deus. Então não podemos dar ouvido ao que as pessoas falam, mas sim ao que Deus fala quem somos. As pessoas querem dizer que nós somos de um jeito, mas Deus nos quer de outro. É por isso que precisamos nesse tempo viver Romanos capítulo 12, versículo 2, que é viver a transformação da renovação do nosso entendimento. E quando nós vivemos isso, nós experimentamos a perfeita e agradável vontade de Deus. Deus se importa muito comigo. Deus se importa muito com você. Quer prova disso? Vamos para a Bíblia. Mateus capítulo 10. Amém.
nós temos que aprender que o amor de Deus ele é para três coisas. Ele é para corrigir, ele é para restaurar e ele é para transformar. Evangelho, Epístola de 1 João, capítulo 4, verso 9.
Nós somos, quem somos? Somos prendas preciosas de Deus. Somos preciosidade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Com todo carinho, descobrimos quem realmente somos. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Por isso que eu disse também, nós somos todos nós mesmos. Quem nós somos?
como exclusivo, Deus nos tornamos algo. Para fechar essa primeira parte, quem somos, nós nos tornamos algo, terminamos em algo tão importante. São eleitos, como escolhido ungido, sacerdote real. Aí nação santa. Aí agora, em 1 João capítulo 3. Te mandei eu? Aí nós olhamos e aquela pergunta e nós lemos e achamos que é normal. Não, é Deus nos indagando. Tão somente esforço. E nós estamos tão para baixo. Nós recebemos uma mensagem ou abrimos a Bíblia e nós temos a mania de receber a mensagem e só ler ali e pronto. Ei, quando nós recebemos a mensagem, aprenda uma coisa, pega o versículo, vai para a Bíblia e vai ler o versículo e o contexto do texto, porque Deus está dizendo assim: quero falar com você, quero falar com você. Aí quando você vai lá e diz assim: agora sim, filho, eu vou falar com você, eu te chamei para falar comigo, não tão somente esforço, não te chamei, não te mandei eu. Aí ele vai continuar dizendo: esforça-te e tem de bom ânimo, procure meditar nessa palavra, não desvie para a direita nem para a esquerda. E Deus vai falando, e aí você vai sentindo um alívio, entendendo que você é igreja. Então você fica forte, porque Deus está habitando em você, e Deus habitando em nós, nós tornamos ser perseverantes na fé. Que hoje tudo quer tirar a fé da nossa vida. Tudo quer dizer que nós só temos que acreditar se nós vemos, pegarmos, enxergarmos. E a fé nunca foi isso. Nunca a fé foi pegar ou ver. Nunca. A fé foi crer para poder ver acontecer. Ah, Jesus está curando. Sim, Jesus chega no cego e diz o seguinte: o que tu queres? Eu quero ser curado. Aí Jesus cospe no lodo, passa nos olhos dele e diz assim: vai lá no tanque de Siloé, lava. Mas não seria tão simples Jesus dizer assim: seja curado. Aí todo mundo está vendo? Não. Ele tem que passar lodo nos olhos e ir conduzido por alguém e até chegar no tanque de Siloé, e todo mundo olhando, dizendo assim: ele já foi curado. E ele já tem que ir convicto que ele já foi curado. Porque a Bíblia diz, Tiago vai dizer, que se nós pedimos sem fé, é em vão. Não adianta. Então nós já temos que crer, confiar em tudo que nós vamos pedir com fé que já concluiu. Não estou vendo nada, não tem problema. Lembra de Elias? Elias chama o servo dele e diz: vai lá na montanha, vai ver se vem chuva. Ele vai lá, olha, sobe na montanha, e aí ele diz, volta lá atrás, não, nem um sinal. Aí Elias diz assim: mas Deus falou para mim que vai chover, volta lá. Ele vai de novo, olha, e aí chega: ó, meu Senhor, eu acho que o Senhor está meio equivocado, eu não estou vendo nada, não tem nenhum sinal. Elias diz: mas o Senhor disse que ia chover, volta lá e vê. E de repente, nessa ida e vinda, de repente o menino volta correndo dizendo: meu Senhor, eu vejo no céu um sinal de uma forma do tamanho de uma mão de um homem. Elias diz: isso é sinal que vai chover. Chove. Temos que saber quem somos, temos que confiar, temos que crer para ver acontecer. É difícil, irmão, é muito difícil, mas é por isso que é impossível, porque a fé é o impossível na nossa vida. O que é possível nós fazemos, e quando permitimos que Deus habite em nós, além de nos tornar na beleza do Senhor, sermos fortes, perseverantes na fé, nós temos crescimento espiritual, nós temos plantio, e não preocupamos quando vai crescer, não preocupamos em plantar e já querer colher, não preocupamos, a promessa vem diante da nossa vida, irmã Rose, Deus está abrindo a porta, aí já recebemos isso e não ficamos ansiosos, porque é hoje, é agora, não, porque nós aprendemos a ter perseverança na fé e ter crescimento no plantio. Quer ver? Porque um planta, outro rega, mas quem dá crescimento é só Deus. Vamos para a Bíblia? 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7. Coríntios
3, versos 6 e 7. Então nosso dever não é ficar pensando se vamos colher ou não. Nosso dever é plantar a fé, plantar a esperança. Por quê? Porque é Deus que dá o crescimento. Nós só devemos jogar todos os dias, quando acordamos, jogamos semente da fé no nosso coração. Hoje vai ser melhor do que ontem. Aí vem alguém que rega. Sabe quem é aquele que rega? Aquele louco que aparece, bom dia, traz uma palavra de esperança. Aí é que está regando. Mas quem vai fazer dar o crescimento é Deus. Durante o dia Deus vai movendo, vai fazendo, e quando pensa que não, de repente acontece algo que alegra o nosso coração, e nós entendemos que Deus está nos vendo. Bom, o que é ser igreja? Ser igreja, além de permitir que Deus habite em nós, é ter poder. E quando tem poder de Deus na nossa vida, algumas coisas acontecem. Porque Atos capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus fala: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder de Deus. Então, ter o Espírito Santo não é só falar em línguas, igual muitas vezes ficamos enganados achando que se eu falo em línguas eu tenho o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo é nos revestir de poder. O Espírito Santo é nos capacitando. Ele nos capacita. É por isso que nós estamos de pé, porque o Espírito nos capacita. É ter poder, algumas coisas acontecem. Mateus capítulo 16, versículo 18. As portas do inferno não prevalecem quando o poder de Deus está sobre nossa vida. Mateus 16, versículo 18. Fala aí. Então isso é poder de Deus. Deus está dizendo: se eu habito em você e você tem poder, então as portas do inferno não podem prevalecer sobre a tua vida. É isso que Jesus nos ensina. Se tem poder, algumas coisas acontecem. Ela é cheia do Espírito Santo. Atos capítulo 4, versículo 31. Isso é poder. Quando Cristo, Deus, habita em nós, então nós nos tornamos fortes, perseverando na fé, temos crescimento e ter poder. As portas do inferno não prevalecem e nós somos cheios do Espírito Santo. Viu o que diz? O lugar treme. O lugar tremeu. E as portas do inferno não podem prevalecer diante de um crente cheio, de um cristão cheio da presença de Deus. Então nosso segredo é sempre nos manter cheio da presença dele. Cheio, sempre cheio dele. É fácil não, irmão. Porque tem dia parece que nós deitamos tão animados e parece que na madrugada o diabo vem e dá uma paulada na mulher nossa, nós acordamos nervosos, não sabemos nem com o que. Não sabemos nem o que aconteceu, aquela cara amarrada, torcida, que não quer amanhar para ninguém. E o que aconteceu? Nada. Você estava dormindo. É por isso que a Bíblia diz
que o nosso Senhor, Ele não dorme, não tosqueneja. Por quê? Porque o diabo também não dorme, ele não para, ele fica tentando com o nosso sono. Mas graças a Deus, a Bíblia diz que o salmista vai dizer: deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia, glória a Deus. Quando nós temos o poder de Deus, nós temos a ousadia. Atos 3:6, Atos capítulo 3, versículo 6, nós temos ousadia. Olha só. Isso é ousadia. Estamos cheios do Espírito Santo. Sabe o que é isso, irmãos? É você chegar numa pessoa que você vai no mercado, aí você conhece uma pessoa, chega no mercado, aquela pessoa está ali e diz assim, aí você cumprimenta, bom dia, ela diz, eu não estou bem hoje. Aí você está cheio da Espírito Santo, você diz, minha amiga, eu profetizo na tua vida, não tem ouro, não tem prata, não tem dinheiro para te ajudar nisso que você está precisando, mas uma coisa eu te digo, em nome de Jesus Cristo, Deus vai abrir a porta, Deus vai fazer pela tua vida, Deus vai curar, Deus vai tirar a enfermidade, e então Deus faz, através da sua vida, ousadia. Porque sem ousadia nós chegamos e corremos fora. Eu não vou falar nada. O Espírito Santo falou, fala para ela, pelo menos que eu amo ela. E você, não, nem no Jesus te ama, você tem coragem. Pode ser tua amiga que você abraça e brinca, mas não. Sem ousadia não vai. Quando nós temos o poder, nós somos revestidos de toda a armadura de Deus. Quando nós temos poder, é fazer parte de um corpo. Aí agora nós vamos chegar ao que é essa igreja. O que é igreja? 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. Bendito seja o nome do Senhor. 12. Então nós vemos aqui, nós estamos vendo o que é ser igreja. É fazer parte de um corpo, onde Cristo é cabeça. O que é ser igreja? É fazer a diferença, amar o próximo. Mateus capítulo 22, versículo 39. Seguir a Jesus. Mateus 22, 39. O que é ser igreja? Seguindo a Jesus. Colossenses 1,17. Alguém abre Colossenses 1,17, outro Gálatas 6,20. São três, então um abre Mateus 22, pastor abre Mateus 22, versículo 39. Irmã Rose abre em Colossenses 1,17. Presbítero Marcos, Gálatas 6,20. Pode ler. Isso é ser igreja. É seguir o mandamento. É amar o próximo como a ti mesmo. Ser igreja é seguindo a Jesus. Por quê? Vamos ver Colossenses 1,17. Se dedicar é obter os frutos do Espírito. Terça-feira que vem ela vai agarrar outro. Agarrar outro, um caderninho e uma caneta. Tudo de ensino tem que ter a companhia do lado. Gálatas 6,20.
1,17. Gálatas 6,20. Obter os frutos do Espírito. Ele é antes de todas as coisas, e dele tudo subsiste. Então esse é o motivo que nós devemos seguir a Cristo. Ser igreja é seguir a Cristo. Por quê? Porque Ele é antes de todas as coisas e tudo subsiste. É se dedicar. Gálatas 6,20. Achou, Marcos? Então Jesus Cristo ressuscitou. Por que seguiu? Porque Ele ressuscitou. E Ele ressuscitando, nossa vida está ressuscitada em Cristo. E então nós obter os frutos. Gálatas 6,20. Então isso é ser igreja. Quem somos? Nós aprendemos quem somos hoje. E aprendemos, além de quem somos, o que é ser igreja. Agora, para finalizar sobre a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, nós precisamos entender que, igual foi lido em Coríntios 12 pela irmã, que diz que há um corpo formado com membros. Então, para nós nos tornarmos igreja, para não só irmos à igreja, não só estarmos indo à igreja, para sabermos quem somos, quando nós sabemos quem somos, nós não só vamos à igreja, nós somos a igreja. E quando nós somos a igreja, é quando nós fazemos parte do corpo de Cristo. Antes disso, nós não somos igreja. 6,20. Gálatas 6,20. Gálatas capítulo 6, versículo 20. Vai ser o que ali? Amém. Bom, então para nós entendermos o resumo de Cristo, da igreja. Nós só somos igreja quando nós fazemos parte do corpo. E quando Cristo diz que nós somos a igreja, o que Ele quer? Ele não quer que nós venhamos fazer, venhamos ser, não. Quando Ele diz em questão da igreja, que fala assim em corpo, nós não podemos dizer que nós somos a igreja se nós não estivermos ligados no corpo, que a cabeça é Cristo. Quando isso acontece, Deus está utilizando três coisas. Primeiro, fala de família. Igreja é uma família. Igreja, nós somos uma família. Depois ele fala de comunhão. Nós temos que ter comunhão. E família, às vezes, nós não, como se diz por aí, não cheiramos todo mundo, mas é família, não tem jeito. Se acontece alguma coisa, nós temos que ir, é família. Se tem um chamado, nós temos que ir, é família. Eu não vou com fulano, mas quando a coisa fica séria, nós vamos, é família. E a igreja, o Senhor, quando põe a igreja, Ele quer isso. E tudo isso se resume na terceira parte, que é unidade. Quando se torna unidade, se torna igreja, porque aí se torna um corpo, aonde a cabeça é Cristo. Não tem como colocar a mão no lugar do pé, não tem como colocar o ouvido no lugar do olho. Então cada um tem a sua função, e isso é igreja. É entender que nem todo mundo vai ser louco igual o pastor. Um vai ser louco, correndo igual o pastor, outro vai ser igual a pastora, mansamente, fala calmo, tranquilo. Outro vai ser igual a Rose, caladinho, vai estar recebendo, vai estar caladinho, só observando e só balança a cabeça.
Ontem colocou o Marcos, só coça a cabeça e recebe do mesmo jeito. Outro já sai correndo, mas é assim. Isso faz parte. É como ter a mão, ter o pé. Agora não adianta ter a mão. Essas cabecinhas do dedo aqui, que nós chamamos de cabeça do dedo, não é isso ter igreja. A igreja só tem uma cabeça, que é Cristo. Quando Cristo agora fala que, quando ele chama Pedro, no capítulo que a irmã leu ali, que falou sobre as portas do inferno não prevalecerão, que é no livro de Mateus, capítulo 18, se não me engano. Mateus 18, 16, 18. Mateus capítulo 16, versículo 18. Quando Jesus agora ele vai dizer, ó, vou formar igreja. Vamos para nós terminar o raciocínio. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Um certo homem, ele entrou no navio para viajar. E ele está indo, e ele era muito bruto, ignorante, e ele vivia a vida dele do jeito que ele queria. E certa feita, no meio do mar, um reboliço aconteceu. E o mar jogou para lá, e de repente esse barco dele se espedaça. E ele dentro d'água, e de repente ele sai de uma ilha. E agora ele está isolado de tudo, não tem nada. E a única coisa, por coincidência, que sobrou foi uma Bíblia. E essa Bíblia, mesmo olhada, agora como ele não tem nada para fazer, é procurar o que comer e ler a Bíblia. E aí ele começa a ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, e então vê aqui Jesus falando de uma tal de igreja. E ali ele está lendo em Atos, aonde vai falar a história da igreja. Que os irmãos vendiam as coisas para ajudar os carentes, e que um dava vida pelo outro, e isso, então ele está lendo aquilo. E o fim dele é ali, irmão, não tem solução, não tem saída. Olha para a direita, só mar, nada, o barco dele espedaçou. Mas por uma coincidência, por uma felicidade, do nada aparece um barco. E aquele homem que naquele tempo ficou ali, ele sentiu o desejo de conhecer a igreja. Então quando ele entrou no barco, ele diz assim quando eu chegar em uma cidade, eu vou ir conhecer a igreja. E quando ele chega na cidade, logo ali depois de se organizar, ele diz assim, aonde tem uma igreja aqui? Eu quero conhecer a igreja. E aí informaram para ele, tem essa. E ele disse, nossa, tem tanto assim, que maravilha. E ele entra em uma igreja. Quando ele vai entrar em uma igreja, e não é o que nós pensamos, não é aquilo que ele pensa. Porque ele não está pensando em paredes. O que ele leu, o que ele viu, não é paredes. O que ele viu foi a história da igreja. Um irmão ajudando o outro, a unidade, o amor, o cuidado. Então é isso que ele entra. E quando ele entra para a igreja, ele ouve o sermão do pastor, ele aceita Jesus, e ele passa a ser agora um crente. Só que ele se decepciona, porque o que ele leu não está acontecendo. A igreja que ele viu não é família. A igreja que ele viu não tem comunhão. A igreja que ele leu quando ele estava sozinho não tem unidade, irmão. Então ele sai da igreja. Por quê? Porque quando ele veio, ele viu a história da igreja, que a igreja é amor, a igreja é confraternização, a igreja é comunhão, é abraçar. E será que hoje nós estamos sendo igreja? Será que realmente somos igreja ou estamos indo à igreja? Porque ir à igreja é participar dos cultos, é chorar, é berrar, é urrar, é deitar no chão e dizer, Jesus, eu te amo. Isso é ir à igreja. Agora, ser igreja é fazer a diferença. E este homem foi decepcionado. Mais uma rápida historinha sobre a igreja. Um certo traficante muito perigoso da cidade
cara pesada. Encontrou um pastor e o pastor, ele simpatizou com ele. O pastor disse: vamos para a igreja? E Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, e Jesus faz isso. E ele disse: então vamos, vou lá ver. E aí, na verdade, ele foi, gostou do culto, gostou da palavra, da pregação, e ele disse: eu quero aceitar esse Jesus. E a igreja tinha mais ou menos 4.000 membros. Uma igreja grande, uma igreja forte no poder de Deus. Só que aí ele, de repente, ele esfriou e sumiu. E o pastor, por a igreja ser tão grande, 4.000 membros, demorou a perceber que o irmãozinho estava lá mais. E certo dia, quando ele andou na rua e foi ao mercado, ele viu o irmão. Ele disse: oh, rapaz, tu sumiu, não foi mais na igreja. Aí ele diz: sabe o que é, pastor? Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu saí da quebrada, aqui da minha turma, eu achei que a igreja era melhor do que eles. Porque aqui na minha turma, a gente morre um pelo outro. Aqui na minha turma, nós damos sangue pelo outro, ninguém trai o outro. Nós somos bandidos, mas nós damos a vida um pelo outro. Mas eu larguei essa vida e fui para a igreja, e eu comecei a perceber, com o decorrer do tempo, que era um irmão querendo matar o outro. Era um querendo destruir a vida do outro, um querendo derrubar o outro. Então, eu entendi, pastor, que aqui eu tenho mais família do que lá na igreja. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Porque a igreja é para trazer, abraçar, porque Jesus está voltando. E o que será que estamos fazendo? Esta madrugada eu fiquei pensando muito nesta palavra. Somos a igreja ou estamos indo à igreja? Fala, pastora Cícera. Exatamente. Então, quando agora a pedra fundamental, que é Cristo, aí nesse Evangelho de Mateus capítulo 16, que Jesus agora vai chamar Pedro, ele começa dizendo: Barjonas, né? Barjonas, abre o texto aí, vamos ver, estamos no texto ali. Já estamos terminando, 5 minutos eu termino. Mateus capítulo 16. Capítulo 18. Eu fecho a boca do leão, na qual estou. Também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra. Leu 17, irmã, para nós. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai está no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Tá, nesses 5 minutos deixa eu explicar o que Jesus está dizendo. Quando Jesus diz assim: bem-aventurado tu Barjonas, Simão Barjonas. Então Pedro não chamava Pedro, vocês entenderam isso aí? Pedro chamava Simão Barjonas, homem pequeno, pequena pedra. Tudo isso sucede porque Jesus pergunta o quê? O texto fala quem somos, não é isso? O tema hoje. Aí Jesus, antes no versículo anterior, está perguntando assim: quem dizes que eu sou? Aí um diz assim: um diz que o senhor é Elias, outro diz que o senhor é o profeta, outro diz que é isso. Mas aí Pedro diz assim, aí ele diz: mas de quem vós dizeis que eu sou? Vocês. Jesus quer saber quem nós achamos que ele é. E não quer saber lá fora. Lá fora, um vai dizer que ele é profeta, ele é isso, curandeiro, e não. Agora ele quer saber o que nós, que seguimos ele, que estamos com ele, que vivemos com ele, dizemos que ele é. Aí Pedro diz: tu és o Filho de Deus. Aí Jesus diz: parabéns,
bem-aventurado, feliz é você, Simão Barjona, que o que te revelou não foi carne nem sangue. Então sobre ti eu firmarei a igreja. Sabe o que Deus está dizendo? Agora ele vai chamar de Pedro, tu serás pedra. Pedra, Simão Barjona, pedra pequena. Agora Pedro é pedra grande. E Cristo é a pedra angular da esquina. Ei, a pedra angular que está na esquina, ela dá direção para lá, ela dá direção para cá. Não tem variação. Não é tijolo que varia, não. Ela é a pedra fundamental. É dela que sai a direção para a direita, para a esquerda, para o norte, para o leste, para o oeste. E aí ele está dizendo: sobre ti firmarei a minha igreja, a pedra fundamental. E terminando agora, ele diz o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Agora eu quero fazer uma pergunta e nós terminamos. A porta vem de nós? As portas vão vir em nós? Vem, Marcos. Então por que ele diz que as portas do inferno não prevalecerão diante da igreja? Sabe o que Jesus está dizendo? Ei, eu sou a rocha fundamental. Vocês estão firmados em mim. Então se eu habito em vocês, nós vimos aqui quem somos. Nós somos, que Deus habita em nós, nós somos a igreja poderosa, revestida de poder. Então nós que vamos à porta, e quando nós chegamos à porta, a porta do inferno não prevalecerão. Então nossa família será liberta, aquilo cairá por terra, então nada, porque não é a porta do inferno que vai vir até nós, é nós que vamos até diante da porta e dizer: ei porta, você não prevalece na minha família, você não prevalece na vida do meu filho, você não prevalece na minha casa, você não prevalece na minha empresa, você não prevalece no meu casamento, você não prevalece, então as portas do inferno não prevalecerão. É isso que Jesus está dizendo. Você é igreja, você é pedra, nós somos pedras vivas, nós somos pedras vivas, um monte de pedrinhas vivas que constroem o templo. A igreja precisa do templo, precisa do corpo e precisa da família. Isso é igreja: família, corpo e templo. Família é Deus que habita. O corpo é Jesus que vem para nos resgatar. E o templo é o Espírito Santo que está habitando até a volta de Cristo. Amém? Que Deus venha abençoar a tua vida. Terça-feira que vem teremos mais um estudo abençoado. Aprenderam alguma coisa? Amém? Deus é bom. E aí, você sai daqui hoje sabendo quem você é? Se parar e você falar assim: rapaz, não deu para mim para o culto ontem, o que foi dito lá? Lá foi a seguinte pergunta que eu vou te fazer, e você vai para casa pensando: quem somos? Quem somos? Aí a pessoa vai ficar perguntando: foi só isso? Então isso foi a questão? A pergunta é: quem somos? Somos a igreja ou vamos à igreja? Vamos orar, agradecer a Deus. Quinta-feira estaremos aqui para o encerramento da nossa campanha. Creio que Deus vai derramar muito poder, mistério, graça neste lugar. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, por mais esta noite, por esta palavra. Que o Senhor possa, meu Pai, nos levar para casa debaixo da tua graça, da tua segurança, nos livrando, meu Pai, de todo mal. E que nós venhamos sair daqui, ó Pai, entendendo que nós não viemos desse mundo por um acidente, que nós não viemos aqui por um erro nessa terra, que o Senhor nos formou com uma precisão e com muito carinho, ó Pai. E nós venhamos entender que antes mesmo de nós nascermos, ó Pai, o Senhor nós já fazíamos parte dos teus planos, ó Deus, porque o Senhor nos criou à semelhança do Senhor. Por isso, meu Pai, nós temos a precisão de sair daqui, sabendo a importância de quem somos, e isso faz toda a diferença na nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Sabemos quem somos,
e entendemos que nós somos a igreja. Não só vamos à igreja, mas sim somos a igreja. Pois tu formaste no nosso interior, pois tu fizeste nossa história e continua, meu Pai, nos ajudando em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Louvado seja Deus. Bênção apostólica. Tem um cafezinho depois, ó. Glória a Deus. Esquentar mais ainda, para sair o suor aí da casa. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja não só hoje, mas todo sempre com esse povo lindo, cheiroso e salvo, que juntos vamos morar no céu. Todos digam amém. Todos digam a vitória é nossa. Operando Deus. Se Deus é por nós, ninguém, porque Deus é bom o tempo todo e em todo tempo Deus é bom. Amém? Que nós vamos ter uma ótima noite em Cristo Jesus.